Olá, amigos da TV Legislativa, é um prazer novamente estar aqui no seu canal da comunidade para falar de um assunto muito especial aqui para a nossa comunidade, que é justamente sobre o Janeiro Branco. Olha, gente, no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o percentual de afetados pela depressão é de 4,4%. No Brasil, cerca de 11,5 milhões de brasileiros são acometidos aí pela depressão. E isso faz do Brasil o país com o maior índice de doença, né, de depressão da América Latina e o segundo maior nas Américas, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Vamos falar muito sobre depressão hoje, porque estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o Dr. Bruno Trauzinski Neto, que é cirurgião e também faz um trabalho muito especial na medicina holística. Um prazer tê-lo conosco. Oh, da mesma forma, conhecer o ambiente de vocês e a oportunidade que tu deste de eu vir aqui poder ser útil, uma intenção realmente de ajudar essas situações que estão aparecendo. Por isso que quando me falaram do Janeiro Branco, eu fiquei entusiasmadíssimo. Achei que isso aí é um ovo de Colombo, que a Câmara de Vereadores de Blumenau até lançou um projeto, é lei municipal. Sim. Então eu fiquei muito entusiasmado com isso. Eu achei que isso pode ser uma Janeiro Fest em direção à cura da mente humana. É um projeto pioneiro, tem em alguns lugares do Brasil, mas para mim é um supra-sumo de um projeto. Entendeu? Doutor Bruno, vamos falar primeiro sobre o que é medicina holística. Bom, a medicina, o termo é uma forma de tentar definir uma otimização da arte de curar. No sentido que qualquer forma que tu usa para fazer a cura de um ser humano, que não é um corpo só, ele é a mente, é a consciência humana. Pode ser chamada espiritualidade humana, sem colocar um ismo no final. Não importa a crença, não importa nada. Todo ser humano vem de uma fonte de espiritualidade, que vem de uma determinada fonte do universo, que pode ser chamada, algumas pessoas chamam Deus. Às vezes, conforme a ideia de Deus, eu prefiro chamar de fonte. Porque depende muito de como o teu estado mental é, o teu nível de consciência é, você ter um entendimento do que é a espiritualidade. Então começa por aí, primeiro que não existe separação entre espiritualidade, nem mente, nem corpo, é uma coisa só. Mente e corpo é uma coisa só, então? Mente não tem, isso é um rótulo mental. Como é que existe a possibilidade de você querer separar uma coisa que é a mesma coisa, é energia no final. Conforme o nível de vibração, é corpo, conforme o nível de vibração, é energia. Até isso a gente tem que mudar um pouco a concepção, porque nós temos que entrar numa era de pensamento mais quântico, criativo, essa coisa de causa e efeito, é de 40, 50 anos atrás, compreende? Quer dizer, o Einstein já falou que energia é massa, velocidade da luz ao quadrado, ainda nós estamos ainda na coisa do causa e efeito, aquela lei mecânica. A mente humana tem que evoluir um monte para ela poder cumprir o papel que ela tem, que é colocar o homem num patamar de excelência. Então a medicina quântica, a medicina holística trabalha nessa área, já que tu me perguntaste. O nome é uma tentativa de abrangência de um determinado contexto. Pode ser chamada medicina integrativa, pode ser chamada medicina de estilo de vida, quer dizer, o tipo de estilo de percepção que tu tens na vida, qual é o teu nível de consciência. E essa é uma necessidade da humanidade de evoluir a consciência nessa direção, se dar conta da grandeza que existe dentro de nós, entendeu? Me diz uma coisa, as doenças do corpo, então, elas podem vir da mente? Não só podem, como vêm, é óbvio, entendeu? Porque isso é uma interação. Eu já observei como médico, por exemplo, eu comecei como cirurgião, imagina, eu opero um câncer de estômago, vamos dizer assim, um exemplo. Só que esse estômago, ele é um ser humano que tem um estômago, com toda a dimensão do ser humano. Então pode ser que seja chamado, por exemplo, uma medicina multidimensional. Às vezes eu brinco, eu digo que eu sou um cirurgião multidimensional, porque o indivíduo que vem operar um estômago com câncer, ele tem medo, ele tem dúvida do que vai acontecer com ele, ele tem tensão, entende? Ele está com falta de confiança, ele está com um monte de ideias catastróficas na cabeça com relação àquilo, que não adianta para nada. Então o que eu comecei a aprender pelo mundo afora? Eu tenho que mudar a dúvida em
fé, certeza, confiança. O medo tem que virar sabedoria para poder ter a atitude mais correta com relação àquilo. A tensão não serve para nada, relaxa. Quanto mais relaxar, mais possibilidade de cura vai ter. Então isso faz parte da pergunta que tu me fizesse, que é a medicina holística. E me diz uma coisa, o que é necessário que nós façamos para cuidar da nossa saúde mental? Olha, se a saúde do corpo está ligada diretamente à saúde mental, então como nós podemos então tratar essa saúde mental e cuidar dessa saúde mental? Primeiro que essa palavra cuidar, ela incorpora uma série de adjetivos, vamos dizer assim. Cuidar, você pode cuidar no sentido da alimentação correta. Por exemplo, você pode cuidar no sentido de fazer exercício físico. O que acontece com o exercício físico? Eu faço exercício físico. Eu vejo que eu treino a minha mente um monte a ver que os recursos grandiosos já estão dentro de mim, eles não precisam vir de fora. O exercício é um gatilho para mim evocar esses estados, que eu consigo, que eu posso, que eu tenho poder, que eu tenho força. Agora, tem uma determinada outra área, por exemplo, da medicina, que hoje em dia se chama-se medicina de estilo de vida, que eu tive agora recentemente na Harvard, fazendo um curso, guiando seus pacientes para a saúde e felicidade. Então, isso é uma parte muito importante do ser humano. Mente, corpo e felicidade. O que é felicidade? É um estado de ser, onde o indivíduo está vendo a grandeza que ele é, onde ele aboliu um monte de crenças limitantes que entraram dentro dele, que inibem ele. Então ele carrega aquilo 30 anos, uma ideia completamente enganosa de si mesmo, e vai acabar como aquela coisa que se diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O indivíduo tem uma perda de energia em determinadas áreas do corpo, que são os meridianos de força, de poder do corpo, vai acabar com uma baixa imunidade, vamos dizer assim, nesse caso de câncer de estômago. Em geral, no corpo, a capacidade de reagir contra uma determinada enfermidade diminui um monte quando o indivíduo tem um estado mental que não é propício a ele. Como é que o indivíduo vai reagir adequado se ele se crê um coitado? Tu vê como é tudo interagindo, entende bem? Então, você tem que tratar todos esses aspectos. Eu gosto de ver um paciente como eu gostaria de ser tratado se eu fosse o paciente. Doutor, então quer dizer que o remédio da mente é a felicidade? Olha, o problema é o seguinte, tu tá com esse estado de plenitude, que se pode ser chamado bem-estar, conectado com a essência do teu ser, evocando esses poderes que tem dentro de ti, de beleza e de força e de energia, que é teu direito de nascimento. Quem é que disse que tu não tem? E fazendo tudo isso funcionar em direção à evolução da cura, à evolução da consciência. Por exemplo, a consciência ela pode estar abaixo da verdade, como eu estava falando, ou ela pode estar em medo. O indivíduo que está em medo, como é que ele vê a fonte dele, uma fonte punitiva que quer judiar dele, entendeu? Não vê uma coisa grandiosa como uma fonte de benevolência, de amor, de bênção. Ele enxerga tudo diferente, então ele se crê cada vez mais um indivíduo fraco, sem condições de reagir, sabe? Isso, vê como é tudo interagindo, tudo uma coisa é consequência da outra. Então nós temos que trabalhar no sentido de que a gente se dê conta que nós somos grandiosos como ser humano. Porque nós temos esse direito, nós viemos da fonte da grandiosidade e da benevolência. Isso a gente esquece. O maior problema que eu vejo comigo, com as pessoas, é o esquecimento. O fato de eu estar aqui conversando contigo, tu está me lembrando de coisas que estão dentro de mim, e eu te lembro de coisas grandiosas que estão dentro de ti. Por que a gente esquece? Porque eu acho que isso é a única falha. Tanto que existem milhões de pessoas no mundo, milhões, bilhões, que praticam o que se chama Dirk. Dirk é recordação. O indivíduo vai na igreja, vai em outro lugar, vai qualquer religião, o budismo, e ele lembra. Daqui a pouco ele sai de lá em 10 minutos, esquece de novo, compreende? Eu tenho ficado muito impactado com a quantidade de esquecimento na consciência humana. Tanto que é muito interessante, o doente vai no meu consultório me consultar, quando ele sai, ele diz, Deus te abençoe, doutor. Isso não existe nada melhor para me escutar. Porque eu me lembro que eu sou um ser abençoado. E ele também é. Não tem ninguém que não é. Então esse esquecimento gera um monte de padrões destrutivos.
Até aquilo que tu falaste no começo, da depressão. O indivíduo é altamente esquecido. Ele se crê assim, daquela maneira, entende? Ele não pode acreditar por uma crença de limite que ele tem essa benevolência dentro dele, o que leva a consequências. A psicologia ajuda, o trabalho do psicólogo ajuda a evoluir nesse sentido? Claro que o psicólogo trabalha em determinada área da mente, trabalha com tudo que pode ser feito dentro desse contexto que pode ser chamado mental, para o indivíduo conseguir enxergar essa grandiosidade que tem dentro dele. Então ele ajuda a trabalhar, vamos dizer assim, erros de percepção, sofrimento humano, mental. Olha, o indivíduo pode, por exemplo, ter uma situação no corpo, ele pode encarar essa situação com otimismo, vontade de resolver, com energia criativa, em vez de, por exemplo, ficar com medo, se deprimir. Essa é a área do psicólogo, onde ele vai ajudar na mente humana, vendo o que é verdade e o que é mentira, entre aspas. Uhum. A verdade vem à tona, o indivíduo manifesta o que pode ser chamado medicina de estilo de vida, ele muda o estado de ser dele. Por isso que chama-se, por exemplo, o que eu estava falando, a felicidade. Pessoa que tem isso dentro. O erro perceptivo é tu pensar que está fora de ti. O indivíduo que coloca a fonte de felicidade fora dele, no futuro, num evento, num carro novo que ele quer comprar, o que vai acontecer? O carro novo, daqui a pouco ele está enjoado, ele vai ficar deprimido porque ele não vai achar ali. Então, o maior erro perceptivo da mente, por exemplo, já que a gente está falando sobre isso, com relação à depressão, é que o erro é só na mente. O indivíduo está colocando a fonte de poder fora dele. Pode ter coisa pior que isso, quer dizer, ele não consegue achar a fonte do poder dentro dele. Então, o outro cara é o poderoso, aí cria um idólatra, aí vem essa coisarada toda aqui, um sofrimento desgraçado para o Brasil, uns líderes políticos absurdamente com uma consciência baixíssima. O indivíduo vai lá e idólatra um troço daquele, entende? Aí o que é? Vai sofrer com isso. O país inteiro está sofrendo isso aí. Por causa de jogar fora de si a fonte de poder. Que está dentro de si. Está dentro de nós, isso é óbvio, caramba, de cada um. Vai estar onde? Veio de uma fonte, a fonte está dentro contigo, não existe que separação, é impossível ter separação tua da fonte. Um dia tu vai voltar para lá, entende como é que é? Então como é que existe? Só existe uma imaginação errada na cabeça da pessoa. O paraíso está dentro de nós. Claro, o poder, a felicidade está tudo dentro de ti. Não depende de mais nada, quer dizer, tu pode ter um evento, seja lá um evento drástico, depende de como tu trabalha dentro de ti para ver aquilo. Uma coisa que tu não pode mudar, entende? Então o poder e a felicidade é dentro de cada um de nós, isso tem que ser assumido. A depressão acontece porque é o seguinte, porque a pessoa crê que não, o que é uma mentira. Então toda mentira deprime o indivíduo. Tu fala uma mentira, teu corpo, tu está vivendo uma mentira, teu corpo, É a característica mais importante, porque ele tira força. Como é que o universo, que é altamente benevolente, vai dar força para uma mentira? O indivíduo vai dar com a cara na parede, se ele tiver mais energia. Tanto que tem que ter um cuidado enorme, um sujeito muito deprimido, tem que cuidar com o remédio que dá, porque ele pode ter a última coragem de se jogar do prédio, entendeu? Sim. E a depressão é que leva a tudo isso, é essa força, né, que leva a tudo isso. Não, o que leva a tudo isso é essa crença, imaginação totalmente absurda de que a fonte do poder e da felicidade está fora de ti. Fora. Entendeu? Aí o indivíduo vai procurar até num remédio. Não digo que não tenha que tomar, porque está tão estragada a química do cérebro já, por um erro de percepção, que tem que dar, às vezes, um remédio para ele dar uma pegada no motor, como diz assim, entende? Para ele reagir. Para ele reagir. Certo. Agora, o problema é um foco de atenção totalmente errado. Doutor Bruno, eu quero falar sobre depressão no próximo bloco, porque é uma doença que atinge aí hoje cerca de 11,5 milhões de brasileiros e ainda tem gente que não acredita que depressão é uma doença. Quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Sim, fica. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Dr. Bruno Trauzinski Neto, ele que é cirurgião, também pratica aí medicina holística. É um minuto só e a gente já volta.
Depois pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Dá umas interrompidas aí. Nós estamos de volta aqui no programa Comunidade, TVL Comunidade, que vai sempre ao ar todas as terças-feiras de forma inédita para você. E depois nas repetições, reprises que a própria TV Legislativa e suas redes sociais colocam à sua disposição. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o Dr. Bruno Traucinski Neto, ele que é cirurgião, é médico e pratica também a medicina holística. Dr. Bruno, a Organização Mundial da Saúde fala aí que nós temos um percentual enorme de pessoas com depressão, ou seja, 4,4% na atualidade por cento das pessoas estão sofrendo com a depressão. No Brasil nós temos 11,5 milhões de pessoas com depressão, mas ainda assim existem pessoas que não acreditam nessa doença, que é chamada aí como doença do século. O que o senhor pode falar a esse respeito? Vou tentar colocar... Faz uns anos atrás eu estive em Munique, o fim de semana inteiro discutindo estados mentais da mente humana que não são receptivos à graça divina. A graça é o poder criativo. E esses, por exemplo, a dúvida é um estado que não permite que a graça entre. Como é que a graça vai entrar numa mente que está assim, não, sei lá eu, tá, o medo. O indivíduo tem tanta proteção, o cérebro dele está no cérebro mamífero reptiliano, ele não consegue liberar energia para energia criativa da mente mais alta, do espaço mais alto do cérebro que é elevado para ser criativo. Atenção, de qualquer nível, emocional, físico, como é que o indivíduo vai receber essa energia criativa, pode ser chamado graça, num cérebro que está preocupado com o inimigo, ou se o inimigo é muito grande, medo, se o inimigo é muito pequeno, raiva, compreende? Um outro estado pode ser chamado a depressão. Como é que o indivíduo deprimido vai ter criatividade para procurar a autocura, vamos dizer assim, autoconhecimento dele mesmo? Uhum. Ele não tem o que pode ser chamado de entusiasmo. Entusiasmo, Theos quer dizer Deus. Endeusado, o nível está em plenitude de energia. Então, a semana inteira vendo como é que podia se mudar essas condições mentais, da dúvida para a certeza, para a fé, para a confiança, da atenção em qualquer nível para relaxamento, para poder entrar, não ocupar mais o cérebro com esse padrão de medo, raiva, orgulho, agressão, são estados de consciência só. Baixíssimos, que não são evolutivos, entende? Existe a necessidade de tu passar pelo menos a um nível de verdade. Quando tu entra em verdade, tu entra em coragem automaticamente. Quando tu entra em coragem, eles perguntam para mim, e como é que nós vamos fazer, doutor? O senhor tem um tumor, tal, é assim, vamos resolver. E como é que nós vamos fazer? Daí tu entra nessas coisas que os mestres já séculos ensinaram para nós, milênios. Bem-aventurados os homens de boa vontade. Bem-aventurados quer dizer, aventuranças, energia. Então, como que uma mente deprimida, ela não consegue ver pelo que é um círculo vicioso, em vez de ser um círculo virtuoso? A ideia que ela tem dela mesma, a crença que ela tem sobre isso mesmo, tudo isso é uma mentira. Não é uma verdade. A pessoa crê que aquilo é uma verdade, entende? Então ela não tem energia nem para conseguir ver outra forma de perceber. E como nós podemos parar e começar a reorganizar as coisas no nosso cérebro? Primeiro que eu acho que é um trabalho interessante é o seguinte, tu vai, por exemplo, trabalhar com uma pessoa com depressão. Tu trabalha com ela, vem tristeza, antes, vem raiva, impotente dentro de si mesmo. Porque muitas vezes tu não pode jogar a raiva não tem nada para jogar, é só sobre um determinado troço que tu pensa, uma coisa que existe, que tu não pode chegar diretamente e resolver assim com aquela coisa, entende como é que é? São estados. Raiva impotente, não tem o que fazer com a raiva, fica triste. Começa em determinados estados emocionais e vai agravando
cada vez mais. Um erro perceptível enorme. Então, se tu crê, por exemplo, que a fonte do poder está fora de ti, muitas vezes tu não vai ter acesso àquela fonte. Ela é outra coisa, sei lá eu, milhares de ideias que se projetam como fonte de poder. Não é? De vez de procurar profundamente o direito dela, de ver que ela já veio para esse planeta, cara, veio de uma fonte divina, caramba, esqueceu disso. Entusiasmo, endeusado, perdeu a conexão com a fonte. E aí está nessa trama. Eu acho um sal, de vez em quando eu acho gozado assim, eu não tenho nada contra remédio, mas o remédio é usado para a pessoa realmente conseguir chegar à fonte do ser. É uma ajuda, não é uma cura, compreende? Quer dizer, ele tem que tomar. Então, o indivíduo... Ele é meio, não é fim, né? Hein? Ele é meio, né? Não é fim, né? Claro. Então, o que acontece? Se a pessoa consegue, através do trabalho com ela, se dar conta disso, se ligar com a fonte do ser dela, com a espiritualidade verdadeira, tudo bem, são tudo um monte de formas de chegar a um estado de entusiasmo, de consciência elevada, entende? Se dar conta. Então, nós, infelizmente, na humanidade, por séculos, temos muitas crenças que são altamente limitantes, entendeu? Isso entrou. Entrou no meu pai, entrou no meu avô, entrou no meu bisavô, se não tiver cuidado no meu filho, caramba. Crenças que limitam, que não são verdadeiras. São crenças que trazem falta de entusiasmo, trazem depressão. A depressão não é rotulada como depressão, como doença, por exemplo. O que quer dizer doença em inglês? Disease, não fácil. Coisa começa a ficar não fácil, pode saber que tu tem um levezinho estado de depressão. Não quer dizer nada. Trabalha contigo para elevar o teu estado, entende bem? Para sair da depressão, para de novo entusiasmo, ligar. Meu Deus, isso tem que ser mudado, essas crenças dentro do cérebro, o indivíduo se dá conta da grandiosidade que ele é como ser humano, entende? O que ele está fazendo nesse planeta, em 200 milhões de galáxias, bilhões, sei lá o que é tudo. Isso é uma bem-aventurança enorme, o fato de já poder estar aqui. Então dá muita pena, às vezes, o indivíduo num pântano de crenças e ideias sobre si mesmo. Uma das mais fortes que eu vejo é a crença que falta alguma coisa. Está sempre faltando alguma coisa. O indivíduo já veio cheio, tem tudo dentro dele, entendeu? Sim. Então já vem falho. Então tem que nasce, procurar absurdo. Tudo no seu eu. Tudo dentro de ti isso acontece, no direito que cada pessoa tem de ter uma visão, uma percepção. Agora, tem até um efeito muito interessante quando tu fala em estatística. Tu pega 10 indivíduos num determinado estado, vamos dizer, níveis de depressão, mais alto, menos alto, bota 10 junto, o que vai acontecer? Cada vez parece mais verdade aquilo também, entende? Aquela mentira se torna uma verdade. Quanto mais aquela mentira se torna uma verdade, menos energia vai para a mentira. Porque a verdade te faz livre, isso não é eu que falo, entende? Eu não sou um homem de ismos. Eu sou um homem que vê as maestrias dos caras que tiveram aqui para alertar nós dessas coisas. Tem um grande mestre, filho da ponte, que chama Jesus Cristo, que o cara fala, eu sou a verdade. A consciência dele é a verdade. Essa potencialidade existe dentro de mim, existe dentro de cada ser humano, entende? Certo. Bom, nós teremos aí o Janeiro Branco. O que está sendo montado, colocado à disposição para se tratar sobre essas questões aí do Janeiro Branco? É uma beleza ver, porque tem um monte de rapazes novos, são psicólogos, meninas, gente bonita, de gerações mais novas, que estão tentando de todas as maneiras, criaram até uma camisa, quem cuida da mente, cuida da vida. Isso. Criaram espaços que eles estão fazendo palestras e vão fazer mais no Janeiro Branco. Foi falado com a boa vontade do pessoal da Câmara dos Vereadores, vai ser colocada uma faixa na ponte de ferro lá, quem cuida da mente, cuida da vida. Porque a vida também ela pode ser medida, vamos dizer assim, pode ter vida 10%, pode ter vida 99%, entendeu? Usando todos os recursos e as respostas hábeis que são teu direito de nascimento, respostas de poder, de beleza, de sabedoria, isso tudo são atributos que tem dentro de nós, em potencial. Muitas vezes o indivíduo passa a vida inteira não ativa nada disso, entende? Eu até gosto de brincar com isso, se tu for ver, aí tem um modelo político, qualquer coisa de, puta, o nego não chegaram nem na verdade ainda, entende? Então deprime um país inteiro. Por isso que o nosso país é essa depressão mais generalizada. Porque o estado de consciência no momento tem um monte de gente boa trabalhando, mas tem um monte de gente
ignorante no sentido, entende como é que é? Que tem que evoluir dentro de si mesmo essa consciência. Legal. Doutor Bruno, prazer tê-lo conosco aqui no TVL Comunidade. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades. E obrigado por trazer aí esse assunto, que é um assunto latente, e fazer com que a nossa comunidade, a nossa sociedade evolua no aspecto mental, que é o trabalho que o senhor procura fazer. Eu agradeço estar aqui, te conhecer pessoalmente. Eu acho que isso aí não é eu que estou falando, isso é uma necessidade. Eu me dei conta disso como médico cada vez mais, entendeu? E eu fico muito feliz de poder ser útil nessa direção. Vou medir esforço, porque eu acho que realmente é muito importante essa evolução da consciência do indivíduo. Ele tem que perceber a realidade como ela é, não precisa chegar à iluminação, mas determinados atos têm que ser iluminados na vida, entende? Não dá para andar sempre. Então, o que vai se fazer, por exemplo? Mexer com isso, trabalhar com isso, para o indivíduo conseguir resgatar esse tesouro escondido que está dentro de cada um de nós. Tem que se dar conta que existe isso, entende? Dentro de cada um. E isso foi a possibilidade de poder falar sobre isso no Janeiro Branco. Fico muito grato. Ok. Um abraço e sucesso. Dr. Bruno Trauzinski Neto. Ele é cirurgião, também trabalha com medicina holística e foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade, que volta na semana que vem, conversando com outro membro da comunidade e trazendo outro assunto para a nossa sociedade. Um abraço a todos. Até lá.